Oi, essa é a continuação do Mankai Chakifu, sendo mais específico o volume 2. Bem, resolvi fazer algo um pouco diferente, pois em vez de trazer capítulo por capítulo, resolvi trazer o volume inteiro. E bem, se você ainda não viu os outros vídeos falando do volume 1, sugiro que você assista para ter um pouco de noção das coisas que estão acontecendo. Vai ter o link da playlist aqui na descrição, ou você pode clicar no card acima. Mas bem, chega de enrolar, bora para a história. Começamos com uma forte Zento. O Cosmos é um vasto universo, com infinitos mundos com infinitas possibilidades, permitindo que os deuses desempenhem o papel de criadores da melhor forma possível. Porém, existe um mundo conhecido como o Mundo dos Doze, onde os deuses tiram seus poderes. O mundo é regido por certas regras, e a mais curiosa delas é conhecida como o Tempo. O deus Gelor foi responsável por cuidar desse aspecto, com o relógio das estações. E para manter o equilíbrio, foi necessário criar 12 guardiões responsáveis por cada estação do ano. Porém, isso não seria o suficiente para manter a hegemonia do mundo, já que existem seres que estão além do controle dos deuses. Um evento que ocorreu há centenas de anos atrás, no poleiro real da guardiã da estação de Shiva. Uma tragédia quase teatral, causada por uma criatura que não teme nem homem e nem Deus. Um demônio conhecido como Jinzhao. Bem, naquele lugar, Jinzhao estava atacando o reino de Shiva, onde o demônio comenta que aquele local era tão bonito que nem mesmo os tesouros do deus Inutrof se comparavam a ele. Porém, ele fala que faltava cor nas criações de Shiva, e diz que vai pintar esse lugar com sua cor favorita. Shiva então o provoca, dizendo que mesmo que ele a mate, vai aparecer alguém para a substituir, e que mesmo que ele fosse imortal, demoraria mais de uma vida inteira para se livrar de todos eles. Ele então sorri, e diz que isso torna as coisas mais divertidas, e que vai aproveitar cada segundo enquanto tira sua vida. Porém, antes de matá-la, um trovão surge. E dele sai Urgrut, o guardião da estação de Martalo. Ele chega e diz para Jinzhao sair daquele local. Shiva então rapidamente manda ele ir embora e fala para ele não interferir nos assuntos de outro guardião. E que mesmo que ele a salve, não vai mudar o que ela sente por ele. Urgrut então a ignora e repete para o demônio voltar para o lugar de onde veio. Jinzhao então diz que vai ser triste matar um guardião tão novo e parte para cima. Mas Urgrut consegue revidar e joga o demônio para longe. Aproveitando a brecha, ele liberta Shiva. Ela então dá um tapa nele e fala que ele estava interferindo em assuntos que não são do problema dele, e que esse tipo de atitude era um crime entre os guardiões, e manda ele ir embora. Urgrut então sorri e diz que está feliz que ela esteja bem, e que agora ela não precisava se preocupar, pois ele não iria deixar aquele demônio tocar nela de novo. Ela então fala que era loucura o que ele estava fazendo, e que ele nunca seria capaz de derrotar Jinzhao, e que se ele ficasse, ele acabaria morrendo junto com ela. Ele então olha e diz que ficaria feliz em ir para qualquer lugar para onde ela fosse. Jinzhao então se levanta e começa a se equipar com sua armadura e arma, e começa a se aproximar dos dois. Shiva então diz para ele parar de brincar de herói e fugir daquele lugar. Ele então começa a caminhar e diz para ela que ele não brinca de herói, e sim que ele era um herói, e dispara com toda a velocidade para cima do demônio.
Porém, Jinzhao o acerta em cheio e o lança para longe. O Groot então se levanta e diz que aquilo o machucou um pouquinho, e vai para cima de novo com ainda mais velocidade. E dessa vez ele consegue acertar o demônio. Jinzhao então pergunta de onde ele tirou todo aquele poder. E o Guardião então tenta atacar de novo, mas dessa vez o demônio consegue o acertar. Jinzhao então o questiona se vale a pena morrer por aquela garota. Ele então diz que vale a pena, já que ele a ama, e que também era divertido bater nele. E com isso, os dois se acertam. O Groot então reúne todo o seu poder e o ataca com tudo. E com esse ataque, ele consegue imobilizar Jinzhao, que diz para o Guardião de matá-lo que ele acabou de criar um inimigo mortal e que ele iria pagar pelo que ele fez hoje. Com isso, o demônio vai embora. Shiva então parabeniza por ter conseguido derrotar Jinzhao, que era o mais antigo e o mais forte dos Guardiões. Mas ao chegar perto, ela percebe que o Groot estava morto. Ela então promete achar uma forma de trazer ele de volta, e não importava como e nem quanto tempo aquilo iria levar. Então, voltamos para os nossos heróis, que estão se preparando para ir para a Torre da Justiça. Com Alibert pedindo para Yuki e Atamai tomarem cuidado e agradece de novo por Ruel estar cuidando dos seus garotos. Amália então agradece pela ajuda dos cavaleiros por emprestar sua base e seu trem para aquela missão. E com todos prontos, eles entram no portal. E ao chegarem no local, os cavaleiros então mostram para eles o trem da justiça. E com todos dentro, eles partem para a torre. Lá dentro, Amália percebe que Yuki estava um pouco pensativo e pergunta se estava tudo bem com ele. Yuko então comenta que talvez que o bicho estivesse certo sobre eles não pertencerem àquele mundo, já que ele sempre vai atrair essas pessoas perigosas. Amália então fala para ele parar de pensar daquela maneira, já que se não fosse por ele, eles não teriam salvado o mundo 2 vezes, e nem teriam salvado o seu reino. Percy e Atamai então complementam, dizendo que ele não estava sozinho, e que eles sempre vão estar lá para ajudar ele. E após conversarem, eles finalmente chegam na Torre da Justiça. E lá dentro, eles começam a elaborar um plano. Eva então diz que primeiramente eles têm que achar os Tofus Heliotrope. Yuki e Atamai falam que eles têm a localização de 2 Tofus, o do Kruko e Chip, que está guardado com Trill, e de Kyuubi e Gnomos, que está na dimensão branca. Porém, eles não podem acessá-la sem o Eliacubo. Yuko então se lembra que Payeres falou que em Sinit eles teriam a chave para achar os outros Tofus. Com isso, eles têm a primeira parte do plano. Joris então diz que o verdadeiro problema é quando Shiva estiver com a posse dos Tofus, já que ela já era forte por ser uma guardiã, e com o poder dos Tofus, ela terá o poder de um deus. Yuki e Atamai dizem que sabem dos riscos. Contudo, eles não têm outra escolha a não ser confiar na palavra de Shiva. Porém, se ela fizer qualquer coisa com seus irmãos, ela iria pagar. Percy e Eva então dizem que talvez não seja a melhor hora, mas que eles têm algo muito importante para dizer. E com isso, eles revelam que ela estava grávida. E todos ficam muito felizes com essa incrível notícia. E Eva então diz que agora que eles já falaram tudo o que tinham para dizer, estava na hora de pensar uma forma deles chegarem em Sinit. Eles então percebem que em Sinit ficava muito longe, e que seria necessário eles pegarem um barco para chegarem lá. Porém, os cavaleiros dizem que existe uma outra maneira
eles chegarem em Sinite, mas que eles iriam precisar da ajuda de um certo demônio. Percy então diz que lidar com os Chuchus é uma das especialidades dele e de Rupilax, e Yuki e Atamai também se voluntariam para enfrentar esse tal demônio. Com isso, eles resolvem se dividir em dois grupos. O primeiro vai capturar o Chuchu e o segundo vai cuidar dos suprimentos e equipamentos para a missão. Então, Yuko, Percy, Atamai e Ruel vão enfrentar o demônio, enquanto Amália, Eva e Joris vão cuidar dos suprimentos. E com tudo pronto, o primeiro grupo vai de encontro com o demônio. Lá embaixo no calabouço da justiça é onde está o Chuchu que nossos heróis procuram. E esse demônio se chama Kiroshi. O Cavaleiro da Justiça então comenta que esse é o demônio que eles precisam, por conta dos seus poderes de fogo. Mas ele diz que capturá-lo não será fácil, mas acredita que nossos heróis serão mais do que capazes de fazer isso. Kiroshi então questiona o Cavaleiro se ele acha que essas pessoas serão capazes de capturá-lo. Percy então assume a liderança e diz que pode deixar tudo com ele. Kiroshi então começa a provocá-los, principalmente Rupilax e Percy, dizendo que ele não esperava muita coisa de um Iope e de um Chuchu traidor. O Cavaleiro então diz para todos acalmarem os ânimos, pois logo eles poderiam resolver isso na arena. Bem, enquanto isso, Eva e Amália aproveitam para descansar. Porém, Eva percebe que tem alguma coisa incomodando Amália e pergunta o que aconteceu. Amália diz que ficou triste por Eva ter escondido dela uma coisa tão importante, já que elas eram melhores amigas. Eva então se desculpa e promete que sempre que tiver alguma coisa importante acontecendo, ela vai ser a primeira a saber. Amália então pergunta se não é perigoso para ela ir para essa missão estando grávida. Eva comenta que sabe disso, mas que ficar em casa sem fazer nada não é do estilo dela, e que também alguém precisava ficar de olho no Percy. Amália então diz para ela não se preocupar, e que dessa vez ela iria ser sua guarda-costas. De volta para o calabouço, todos estão na arena se preparando para o confronto contra Kiroshi. O Cavaleiro da Justiça então traz o Chuchu e fala que esse ser que eles estão prestes a enfrentar não é um demônio comum, e diz que ele é uma criatura astuta, trapaceira e que não tem medo de fugir de uma luta para depois atacar pelas costas. E também aproveita para explicar como capturar um demônio, e fala que para capturar um Chuchu é necessário enfrentá-lo em um combate 1 contra 1 e que devem derrotá-lo e fazê-lo jurar sua lealdade a você. Ruel então fica um pouco preocupado por ter que enfrentar um demônio sozinho. Mas Percy diz para eles não se preocuparem, pois ele iria cuidar de tudo. E com Percy e Rupilax prontos, o Cavaleiro solta Kiroshi na arena. O Cavaleiro então diz que esse demônio de fogo irá tentar fugir sempre que puder, e que após desativar o sensor, eles não poderiam mais interferir na luta. Com isso, Kiroshi começa a liberar sua fumaça na arena. Percy então se prepara para o ataque de Kiroshi, porém ele é pego de surpresa e começa a receber vários ataques. Percy então consegue encontrar uma brecha para atacar, porém ele percebe que seus ataques não estão funcionando. Rupilax então percebe que eles acabaram de cair em uma armadilha. Kiroshi começa a atacá-los com poderosas rajadas de fogo. Todos então ficam preocupados com Percy, mas ele diz para não subestimarem ele. Com isso, ele soca o chão e consegue dissipar as chamas e a fumaça.
e avança para cima de Queiroz. Mas o demônio consegue desviar e contra-ataca eles, o lançando direto no chão. Percy então fica caído, desorientado. E Queiroz então aproveita essa situação e diz que está na hora de finalizar aquela luta, e dispara suas chamas. Mas Yuko consegue tirar seu amigo de lá a tempo. Com isso, Yuki e Atamai então falam que está na hora deles lutarem com esse demônio. Nesse momento, Yuki e Atamai começam a discutir para ver qual deles vai lutar com Queiroz. Atamai então fala para Yuko que ele ainda estava fraco e diz que nada melhor que um dragão para lutar com um demônio de fogo. Yuko relutantemente concorda, mas pede para ele ter cuidado. Atamai então pede para Yuko começar a confiar um pouco mais no seu irmão. Queiroz então olha aquela situação e diz que não bastava um Iope, agora ele teria que lutar com uma lagartixa. E com isso, os dois se preparam e disparam suas chamas. Enquanto isso, no quarto das garotas, elas escutam uma explosão. E quando elas chegam para ver o que tinha acontecido, elas veem Joris tentando cozinhar. Amar e Eva perguntam se ele precisava de ajuda, mas Joris diz que infelizmente por conta daquele fogão, a comida ficou um pouco queimada. Amália então sugere que eles preparem alguns sanduíches, e com isso todos então começam a preparar a comida. Joris então comenta com elas que ele sente que tem alguma coisa errada com tudo o que estava acontecendo, e diz que conhecia Shiva e que ela estava agindo de uma maneira totalmente estranha. Era como se ela tivesse enlouquecido, ou como se ela estivesse se preparando para alguma coisa. E continua dizendo que não importasse o que acontecesse, eles não deveriam entregar os tofus heliotrópicos para ela, pois ninguém deveria ter tanto poder nas mãos. E termina com os três concordando que eles precisavam estar preparados para qualquer coisa quando aquele momento chegar. Voltando para a arena, Atamai e Queiroz continuam atacando com suas chamas, até que Queiroz foge e tenta atacar Atamai pelas costas. Porém, ele consegue desviar dos ataques do demônio. Queiroz então começa a ficar cansado, e Atamai aproveita a brecha e desfere um ataque direto no Chuchu. Então, Atamai diz que a fraqueza do demônio era que ele não estava preparado para lutas tão longas. E com isso, Queiroz se rende. Então, a luta termina com a vitória de Atamai. Nosso grupo então vão para a cozinha e vem que Joris, Amália e Eva estão preparando alguns sanduíches. E com todos reunidos para comer, eles aproveitam e continuam falando sobre o plano. O cavaleiro então diz que com a ajuda de Ruel, o trem provavelmente vai ficar pronto amanhã de manhã. Joris então diz que precisam começar a se planejar. Ele então fala que a viagem para Sinit vai ser longa e vai ter poucos lugares para eles pararem. Então eles deveriam ter bastante suprimentos para aguentar aquela viagem. Mas que o real problema seria quando eles chegassem lá. Eva então fala que eles podem fazer um acampamento na costa da ilha, e que dessa forma ela poderia ficar lá vigiando e monitorando as coisas. Porém, Percy diz que ela não deveria ir nessa missão. Mas então Eva diz que ele era o único que pensava que ela não deveria ir nessa missão. Porém, todos meio que concordam com Percy e dizem que ele estava certo. E com raiva, Eva leva Percy para eles conversarem a sós. Ela então questiona do porquê ele deveria fugir para uma aventura enquanto ela ficava em casa. Ele então fala que não estava fugindo e diz que essa missão seria perigosa. Ela então fala que sabe dos riscos e que sabe também que não importa o perigo, ele sempre vai estar lá para protegê-la.
Ele então diz que dessa vez as coisas estão diferentes e que depois com o que aconteceu com Kruko e Chip, ele está com medo que isso possa acontecer com ela. Ela então fala que é exatamente por isso que ela não pode ficar parada enquanto seus amigos estão correndo perigo. E diz que ela já tomou sua decisão e que não vai mudar de ideia. E após a discussão, os dois saem. Ruel e o Cavaleiro da Justiça então começam a atrapalhar no trem, e Ruel diz que esse será seu maior projeto de todos os tempos. Enquanto atrapalha, Percy e Shake começa a desabafar com Ruel sobre o que tinha acontecido. Ele então fala como Eva estava sendo irresponsável e uma cabeça dura, e diz como era difícil entender o que ela estava pensando. E diz que seu mestre estava certo, que garotas são muito complexas para a cabeça de um Yopi. Porém, Ruel diz que não estava interessado por nada daquilo que ele estava falando. E diz também que não escutou uma boa parte do que ele falou. E, com o amanhecer, Ruel corre para cortar Percy e mostra para ele a sua mais nova criação. Ele então começa a cortar todos, falando que o trem já estava pronto para eles usarem. Com isso, todos começam a se arrumar, e a Tamae vai para o trem para colocar Kiroshi. Kiroshi então aproveita para testar o trem, e acaba ficando impressionado por eles terem construído algo tão resistente. E com todos os testes prontos, eles começam a abastecer o trem com seus suprimentos. E com tudo pronto, eles partem para a Zenith. Porém, eles se deparam com o primeiro obstáculo. O caminho que eles iriam seguir tinha sido destruído pelo Cautial Crest, e dar a volta levaria muito tempo. Então, Joris e Ruel se lembram que existe uma passagem por uma caverna, por onde eles poderiam cortar caminho. O problema era que aquele local era o lar dos Crunklers, criaturas realmente difíceis de se lidar. Mas como eles estavam sem opções, eles partem para o local. Ao chegarem, eles percebem que os Crunklers estavam dormindo, e que eles não seriam um problema desde que eles não fizessem nenhum barulho. Porém, Kiroshi aproveita essa situação para se livrar dos nossos heróis. Então, ele acaba acortando os Crunklers. Em algum lugar desconhecido, Kruko e Chip percebem que Shiva estava dormindo, e aproveitam essa oportunidade para tentarem escapar. Contudo, eles percebem que eles não estão mais na Terra. Shiva aparece dizendo que ninguém entra ou sai do seu reino sem que ela soubesse. Porém, ela diz para eles que eles estão livres para tentarem escapar, e que se eles conseguissem, ela não iria atrás deles. Mas complementa dizendo que o problema seria sair de lá sem virar uma bola de fogo na atmosfera. E com isso, terminamos o volume 2 do mangá de Akifu. Bem, essa parte 2 do mangá mostrou bastante coisa interessante. A principal delas foi mostrar um pouco do passado de Shiva. Além disso, mostrou bastante a relação do Percy com Eva, mostrando como Percy se sente responsável por proteger ela, e como ele também tem medo dela se machucar. E também mostraram um pouco como Eva também tem medo de ser deixada de lado. Além disso, mostra bastante como os dois estão lidando com o fato deles se tornarem pais. Bem, resumindo, foi uma parte até que bem calma, mas ainda vai ter muita coisa para acontecer. Bem, esse foi o vídeo bem diferente do que eu estou acostumado, mas eu queria testar esse novo formato de vídeo. E se ele for bem, talvez eu traga outros vídeos do mangá nesse estilo. Mas muito obrigado por assistir e até um próximo dia.